A primeira leitura de hoje, como no comentário inicial fiz questão de mostrar para vocês, é tirada do livro do profeta Oséias, um profeta que usa muito a imagem esponsal, comparando o Senhor Deus a um esposo e o povo de Deus à esposa que o esposo tomou para si e que deu todo o amor e carinho e mesmo assim não foi respeitado, não encontrou na esposa a fidelidade ou o amor que ele deu à esposa, e mesmo assim, o esposo que está sempre tentando refazer os laços, mesmo com a infidelidade da esposa. Mas hoje é uma exceção, nesse corpo, do livro todo de Oséias, porque a imagem utilizada por Oséias é diferente. Oséias diz assim: quando Israel ainda era uma criança, fui eu que ensinei a caminhar. Fui eu que ensinei Efraim a caminhar. Fui eu que me abaixei para dar comida. Em muitas ocasiões colei o meu rosto. São todas imagens que lembram muito a relação do pai com o filho recém-nascido, ou o filho aprendendo a sobreviver por conta própria. A criança recém-nascida, quando você traz da maternidade, se você simplesmente deixar ela lá e disser se vira, ela morre. Ela precisa ser alimentada, ela precisa de cuidado, ela precisa de... E aí a gente vai ensinando aos poucos a criança a caminhar para uma autonomia que demora muito a chegar, Eles vão alcançando, por exemplo, uma autonomia no caminhar, uma autonomia na fala, mas essas são imagens que por muito tempo, são experiências que por muito tempo, o pai, quem é pai há pouco, o Diego está aqui, é pai há pouco, que são imagens que nos são muito caras, porque você observa a total dependência e um processo pouco a pouco de autonomia, que, por exemplo, tem uma primeira sacudida naquela ideia do primeiro dia de aula para a escola, aí tem a criança que chora, tem a outra que dá tchauzinho, aí em vez de chorar a criança, chora o pai ou a mãe, que tinha uma expectativa de que houvesse uma dependência, a criança diz assim, outro diz assim, pode ir, mãe, E aí cria essa... E aí a gente toma um susto porque se depara com a autonomia da criança, e depois numa fase eles querem muito ir com a gente, numa outra fase eles querem que a gente não vá, porque é mico se for. Então tem todo um processo de... Depois vem o casamento, a saída de casa, aquela coisa do ninho vazio, que a gente olha para a cama e minha casa ficou vazia, está sem graça, está sem movimento. Então são essas imagens humanas que são apresentadas hoje pelo profeta Oséias, de um pai que foi todo carinho, ensinou a andar, carregou no colo por muito tempo, se abaixou para dar comida, em muitas ocasiões colou o rosto no rosto como sinal de ternura, mas em contrapartida, está lá no iniciozinho da leitura, quanto mais eu me aproximava, mais eles se afastavam. Então, a evidência ali do texto de Oséias é, se a imagem esponsal, esposo e esposa, ainda não falou o coração de vocês, vamos a uma outra imagem, que é a do pai e do filho. Imagine que depois de todo o cuidado, de todo o trabalho com o seu filho, num dado momento você tenha que se deparar com a ingratidão dele. Isso dói muito, muito. Observei em fases diferentes de casais amigos, deles terem interpretado em alguma atitude dos filhos essa ingratidão, o quanto isso machucou cada um deles, O quanto isso feriu cada um deles. Hoje, então, o profeta Oséias começa o texto dizendo isso. O Senhor foi um pai que se deu por inteiro, que conferiu vida, que alimentou fisicamente, um alimento material, que alimentou psicologicamente com afago, com carinho, com afeto, que alimentou espiritualmente com proteção, com a paz.
Mas quanto mais ele oferecia, mais eles se afastavam e se voltavam para os Baals, que são os deuses da fecundidade, que eram muito comum ali na região norte, o povo, nos cananeus, os samaritanos, ali, o pessoal da Samaria estava sempre muito sacudido na fé, exatamente por causa dos Baals. A gente teve já uma outra oportunidade, a chance de falar um pouquinho sobre isso aí, sobre os Baals. E o texto continua também de forma inesperada. Na imagem do esposo e da esposa, era de se esperar que o esposo, que deu tudo para a esposa, que recuperou, que curou, que restaurou, quando fosse traído, que ele se vingasse, né? Mas aí, surpreendentemente, quando Osés usa a imagem do esposo e da esposa, o esposo ainda vai atrás da esposa, mesmo depois de traído. E na imagem presente hoje do filho, da primeira leitura, está dito assim, ó: mesmo assim, mesmo experimentando a ingratidão de um filho, que não tinha nada, a quem ele deu tudo e conferiu vida, eu não vou me vingar desse filho, não vai se derramar sobre ele a minha ira, a minha cólera, porque eu não sou um homem, eu sou Deus. Aqui tem um ponto muito interessante, que eu sinalizei no início, quando a gente pediu perdão no ato penitencial da missa. Se a gente tenta entender essa capacidade do nosso Deus de perdoar infinitamente, apenas com critérios e forma humana de julgar, a gente está longe de compreender quem é o nosso Deus. Se a gente tenta simplesmente com aquela coisa do julgamento, o conceito de justiça humana, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se a gente pensa num Deus justo, nos moldes da justiça humana, nós ainda não entendemos quem é o nosso Deus. Se Deus fosse justo, nós estaríamos mortos, todos. O nosso Deus é justo, mas ele excede a medida da justiça, do dar a cada um aquilo que é devido, do dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A medida do nosso Deus tem o nome de misericórdia. E a misericórdia, diz o profeta Osés, tem como medida o esposo traído pela esposa, que ele sempre amou, que ainda vai atrás dela para recobrar o relacionamento. Ou o pai abandonado pela ingratidão de um filho, para quem ele deu tudo, que mesmo assim tenta reaproximar, tenta trazer para perto o filho. Estas são as medidas difíceis da gente compreender da misericórdia do nosso Deus, de uma capacidade de perdoar que vai além do nosso chega. Nós, humanos, né, nós temos esse ponto que, não, agora não dá mais, chega, já foi, né, abusou, não, aí não, passou dos limites. A gente tem essa medida aí, né? E a medida do nosso Deus é daí para frente. Nós podemos, inclusive, sabotar a nossa própria relação com Deus, se a gente tenta entender a maneira como o nosso Deus nos trata, como Ele nos perdoa, como Ele se mostra capaz de me dar uma oportunidade. Diz assim, ó: o Senhor atira no fundo do mar a nossa história passada, os nossos pecados, amarra numa pedra e atira no fundo do mar. Tem lá na Escritura essa imagem bonita e te diz, começa uma história nova. Como é difícil para a gente entender isso, né? Muito difícil. Mas se a gente consegue ultrapassar essa medida humana de olhar, inclusive, para a maneira como Deus nos trata, a gente vai para além da ideia do castigo. Eu mereço castigo, eu estou sendo castigado, para mim o que sobra mesmo é o castigo. Eu vou além disso e começo a entender o que é a misericórdia. Acho que eu já me fiz entender um pouco, né? Mas assim, você que é pai, que está acompanhando, ou se você é filho e tem um carinho enorme pelo seu pai, pense, por exemplo, no que seria a ingratidão de um filho depois de você ter feito tudo por ele.
Aí pense, por exemplo, em qual seria a sua reação diante dessa experiência da ingratidão do filho. E aí depois pense que se o Senhor tivesse no seu lugar, mesmo assim, ele tentaria recompor, continuar oferecendo e ainda oferecer mais amor, mais ternura para refazer a aliança conosco. Essa é um pouco uma espécie de parábola da condição humana. É a história da relação de Deus conosco, que Oséias consegue sintetizar nas duas imagens, do esposo traído que procura a esposa e do pai ofendido pelo filho, pela ingratidão do filho, que vai atrás do filho para reconciliar, para estar perto, para continuar uma história com esse filho. O evangelho de hoje mostra Jesus um pouco firme, né? Mas o contexto ajuda a gente talvez a fugir da armadilha de parece que são dois deuses diferentes, né? Um é o Deus que está mostrado ali pela imagem da ternura de Oséias, eu atraí com laços humanos, com ternura humana, e ao mesmo tempo Jesus, se você for no lugar e alguém não te receber, sacode a poeira do sapato ali contra esse povo e vai à frente. A paz que você desejou para ele, ela não vai ficar com ele, volta para você, porque ele não te recebeu. É bom que a gente entenda que o contexto desse texto explica a gente, né? Jesus está falando da missão dos discípulos. Lembra que ontem nós lemos a escolha, o nome dos discípulos, tal? Está falando da missão dos discípulos. E a ideia de Jesus é, não vamos perder tempo com coisas pequenas no caminho. Fui recebido, não fui bem recebido, não fui bem recebido, vou adiante. Talvez uma outra oportunidade, mas Jesus está exatamente ali trabalhando com a ideia de que não podemos perder tempo com culpa no meio do caminho, não podemos perder tempo com por que me recebeu, por que não me recebeu, por que me acolheu, por que não me acolheu, será que vai acolher, será que não vai acolher? A gente passa, anuncia e vai à frente. É aquela ideia da dinâmica permanente do anúncio do reino de Deus e do quanto a gente não pode se permitir afetar por algumas coisas que a gente pode encontrar no caminho. Né? Não ser bem acolhido, a ingratidão, não ser entendido nas nossas ações, nas nossas decisões. Então eu entendo que aqui o contexto de Jesus explica a maneira um pouco rápida e às vezes firme com que ele fala, diferente do contexto de Oséias, que era um contexto de resgate da aliança. O contexto de Jesus é anuncie e segue em frente, não perde tempo com essas coisas pequenas. Anuncia e vai em frente. Então eu convido a você, à luz dessa palavra, né, permitir, eu penso que hoje a imagem de Oséias vai falar mais fundo para a gente rever até um pouco desses laços com o nosso Deus, eu como filho, no caso das meninas, né, eu como filha, entender essa relação, parar um pouco para pensar que tipo de filho eu sou, se eu sou filho grato ou filho ingrato, se eu sou o filho que Deus está sempre tendo que ir atrás dele para refazer esse laço, se eu tenho essa coisa do me esconder dele, ou se vivo na presença, enfim. Cada um saberá o sentido, o tamanho que toma essa reflexão na sua vida. O que eu acho bonito é que hoje a gente faça, talvez ao dormir, essa experiência, né? O Senhor nos atraindo com vínculos humanos, baixando para dar a comida, tomando no colo, colando o rosto, e dizendo, vamos refazer laços. Então tem um convite aí para refazer laços. Que o nosso Deus então nos abençoe. Nós vamos agora acompanhar nosso canto das ofertas. Como a gente sempre fala no início da missa, esse é o momento que você, com simplicidade, como a gente faz, como vem a missa, pode colocar diante de Deus a sua vida, a sua história, tudo que vem ao seu coração. E se quiser ajudar nesse momento delicado aí a nossa comunidade, pode fazer a sua oferta, seja pelo PicPay, não é? Seja através da transferência em conta. Às vezes o pessoal fica meio constrangido, porque quando a gente vem na missa, no ofertório, a gente coloca ali uma moedinha de R$1 ou uma notinha de R$2 e tal. O ofertório tem um pouco essa característica, então não existe constrangimento não, se a gente vai ali participando da missa, a gente se coloca dessa forma. Na igreja aqui a gente até faz diferente, bota um envelopezinho, né? Porque aí todo mundo participa, ninguém toma conta de ninguém, ninguém olha ninguém. Então é esse o sentido desse momento. Vamos com alegria acompanhar nossa procissão e o canto das ofertas.